Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas do terceiro ano, A e B, da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Vamos lá! No início da atividade aparecia um comando que dizia o seguinte: leia o texto a seguir. Vamos fazer a leitura. Quem quer ser super-herói? Esse personagem pergunta. Esses dois aqui respondem. Eu! Quem são esses dois? Cebolinha e Mônica. Depois ele pergunta. Quem tem poderes, levanta a mão. Pergunta não, exclama. Quem tem poderes, levanta a mão. Mônica e Cebolinha ficam se olhando, não levantam a mão, e atrás deles surge um braço levantado, que era desse outro personagem aqui, ó, o Cascão. E ele pergunta, que poder é esse? O Cascão responde, Super CC. Aí, de repente, a Mônica e o Cebolinha caem no chão, e aqui você observa esse desenho, saindo aqui ó, da parte da axila do Cascão. Esse era o texto. Primeiro pedia para você fazer a leitura. Aqui a gente pode analisar vários aspectos, mas vamos resolver a atividade primeiro, depois eu volto para a gente fazer essa análise desse texto. Primeiro mandava você ler. Você fez a leitura, depois tinha 3 questões. Vamos lá. Primeira, qual é o gênero textual? Você fez aqui a leitura desse texto. A gente sabe que os gêneros textuais são espécies de texto e cada gênero tem uma estrutura, tem os elementos, tem como você identificar. Esse texto aqui, ele tem destinatário, tem mensagem, despedida, assinatura do remetente, tem data? Tem tudo isso que eu falei? Não. Se ele tivesse todos esses elementos, qual seria o gênero textual? Bilhete. Vamos lá. Esse gênero textual aqui é uma história de ficção? É uma história inventada? Isso não aconteceu de verdade. Tudo bem. Ele tem personagens? Tem personagens. Aqui nós observamos as pessoas que participam dessa história. Muito bem. A partir dessas informações, é uma história fictícia que tem personagens. Nós poderíamos dizer que ele seria ou um conto, ou uma fábula, que foram gêneros textuais que nós já estudamos também. Ele não é um conto em razão da disposição do texto. Esse texto que não está escrito em prosa. O texto escrito em prosa, ele começa aqui, do lado esquerdo, normalmente, e vai até o finalzinho da linha. E o conto tem todos aqueles elementos que nós já estudamos. O conto, além de ter os personagens, tem o narrador, tem o espaço, o tempo. No conto acontece a introdução da história, o desenvolvimento, o clímax, o desfecho. Esses elementos todos não estão presentes aqui, além da forma de disposição do texto, que eu já expliquei. O conto é escrito em prosa, começa aqui no início da linha, que do lado esquerdo vai até o final, e depois vai seguindo a mesma estrutura. É escrito em parágrafos, aqui não, é escrito em quadros. Tem os personagens que falam pelos balões, então não é um conto. E não é uma fábula por quê? A fábula, além de ser escrita em prosa, os personagens são geralmente animais que falam. Aqui nós não temos animais e outra característica da fábula. No final aparece a moral da história, o ensinamento que a história traz, que aqui também não tem. Então, pelas características, você observa
que aqui nós temos uma história fictícia, escrita em pequenos quadros, né, em quadrinhos, e os personagens falam por meio de balões. Então, qual é a resposta da primeira questão? Qual é o gênero textual que é uma narração fictícia, que tem elementos verbais e não verbais, é escrito em pequenos quadros sequenciais? Qual é esse gênero? História em quadrinhos. É a resposta da primeira questão. Se você acertou, parabéns. Se não, corrija e escreva a resposta correta. Segunda questão. Cite algumas características do gênero textual história em quadrinhos. Na aula passada, nós vimos o conceito de história em quadrinhos, vimos a finalidade, para que serve uma história em quadrinhos. Nós vimos que o principal objetivo desse gênero textual é entreter o leitor, geralmente por meio do humor. Vimos os elementos. Aqui ele não está pedindo os elementos. Se a questão pedisse os elementos do gênero textual história em quadrinhos, você escreveu o quê? O quadro, o requadro, legenda, linhas cinéticas, metáforas visuais e balões. São os elementos do gênero textual história em quadrinhos, mas está pedindo as características. Quais são elas? Nós já conversamos anteriormente, mas são essas aqui. Possui uma linguagem simples. A linguagem das histórias em quadrinhos é verbal e não verbal. Tem o texto e tem as imagens. É uma narrativa de ficção, ou seja, não é uma história que aconteceu de verdade. E há a presença de onomatopeias, que são palavras que imitam os sons, como nós vimos na aula anterior. Por exemplo, uma explosão, bum, ou cabum, pou, um relógio, tic-tac, tic-tac. É muito comum a presença de onomatopeias nas histórias em quadrinhos. Resolvida a segunda questão, vamos para a nossa terceira e última, que perguntava: o que torna essa história engraçada? Essa questão você não ia encontrar a resposta na primeira aula. É uma questão, a terceira, de interpretação textual. Você tem que ler o texto e tem que procurar qual é o elemento de humor, o que torna essa história engraçada. Vamos fazer a releitura. É aquilo que eu sempre digo nas aulas de português, nas aulas que é necessária a interpretação textual. Quando tem uma questão dessa, você tem que reler o texto. Não pode tentar adivinhar. Eu acho que você tem que reler até você encontrar o que a questão está pedindo. Vamos fazer a releitura. Quem quer ser super-herói? Eu. Quem tem poderes, levanta a mão. Que poder é esse? Super CC. Então, veja só a cara de deboche do Cascão. E Super CC, o que é isso? Que poder é esse? Ele diz Super CC e sai essa imagem aqui da axila dele. A axila é a região popularmente conhecida como sovaco. Sai isso aqui, ó, que indica um mau cheiro nessa região aqui. Então o Cascão brincou. Ele disse que o superpoder dele era esse mau cheiro, que acabou fazendo com que a Mônica e o Cebolinha caíssem. Foi só ele levantar o braço, surgiu aqui o superpoder dele, que atingiu a Mônica e o Cebolinha. Então, a partir disso, o que torna essa história engraçada? O poder do Cascão ser super CC, ou seja, um mau cheiro corporal. É isso que torna a história engraçada, esse superpoder dele. Porque a gente sabe que não existe, isso não é um superpoder. Ele fez uma ironia, que é quando a gente utiliza uma palavra com significado oposto, significado contrário, para gerar humor.
Ou seja, o super CC, o mau cheiro corporal, não é algo interessante, não é algo benéfico, não é um superpoder, mas ele, na história, usou como se fosse. Então isso deixou a história engraçada. Tudo bem? Pessoal, finalizando aqui, eu prometi que iria falar sobre os aspectos da história em quadrinhos, das histórias em quadrinhos. Vamos lá, aqui você observa os próprios quadrinhos, um elemento, são chamados de quadros ou requadros. Tem a presença dos balões, esse aqui ó, é um balão fala, porque ele é contínuo. Esse outro já é um balão grito. Esse aqui, ele nem é fala, nem é contínuo, mas também não tem essas pontinhas, nem é grito. Aqui nós podemos dizer que seria um semi-grito, ou seja, esse personagem falou mais alto, mas ele não chegou a gritar. Tem uma diferença entre você elevar um pouquinho o tom de voz e realmente gritar. Aqui ele estava falando normal, aqui ele falou um pouquinho mais alto e aqui os personagens gritaram. Outros elementos que nós podemos perceber, as linhas cinéticas, olha aqui, ó, são essas linhas aqui, ó, que indicam o movimento, levantando o braço, esse personagem, o Cascão também. Observamos as expressões, sempre você tem que fazer isso ao ler uma história em quadrinhos. Você não pode simplesmente ler o que está nos balões. Você tem que observar tudo, o tipo de balão, a expressão dos personagens. Olhe para o rosto deles. Aqui eles estão com expressão de interesse. Quando ele perguntou quem quer ser super-herói, eles responderam eu, e responderam gritando. Olha esse sinalzinho de pontuação aqui, ó, repetido. É o ponto de exclamação, indica um sentimento forte. Aqui, os personagens já estão com uma cara de desconfiança, uma expressão de desconfiança. O Cascão já está com expressão de deboche. Esse aqui está com expressão de surpresa. Então, são esses elementos que eu gostaria de chamar a atenção nessa história. Nossa aula vai ficando por aqui. Agradeço a todos. A partir da próxima semana, nós vamos começar a trabalhar com os livros que vocês já receberam e daremos sequência a esse conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima aula.